Muito bem, pessoal. Continuando aqui, agora ligado também um pouquinho a essa questão dos comportamentos pré-entrevista, é importante também nós entendermos que você já está sendo avaliado desde o momento que você entra na empresa. Por isso que eu falo a questão da vestimenta, a questão, né? Gente, ninguém vai ser eliminado por causa pelo que está vestindo. Só que aí você precisa ter uma entrevista, um currículo sensacional. Eu vou citar um exemplo meu, que foi quando isso, não muito tempo, mas alguns anos atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar na Univel. Eu era estagiário ainda, fazia pedagogia na Unioeste. Aí o que aconteceu? Eu não queria trabalhar, sabe? Eu tinha 19 anos, não, 18. Vagabundão, sabe? Mãe trabalhava, deu fazer uns biquinhos no final de semana, sabe? Ganhava ali meu dinheirinho para poder sair, comprar minhas coisas, para mim já era o suficiente, né? E aí tinha uma. Minha mãe queria que eu trabalhasse. E eu assim, queria, mas sabe aquela história de querer, mas não querer? E aí surgiu uma vaga, eu até queria, só que tinha que ser uma coisa boa, né? Aí surgiu uma vaga na Univel. Mas era para trabalhar tarde e noite, e eu fazer pedagogia de manhã, né? E na época o estágio não era esse estágio de 6 horas, férias, essas coisas, era estágio raiz mesmo, era 8 horas por dia, não tem choro minha nega, não tinha férias, não tinha nada. E era o salarinho ali seco, era 400 pila. Tudo bem que na época 400 pila era bom, mas era aquele valor seco, né? Beleza. Então, assim, principalmente por ser à noite, eu fiquei meio assim, né? Me ligaram e tal, me candidatei, me ligaram, me chamaram para entrevista. Falei, será que eu vou, né? Mas daí eu já tinha faltado umas duas entrevistas já, daí tava ficando feio já. Daí fiquei com medo de me queimar com as empresas, daí fui, só que eu fui de boné e shorts, olha só, né? Até porque eu não tinha orientação também, né, gente? Hoje em dia tem vídeo no YouTube, essas coisas, né? Naquela época, não é tantos anos assim, viu? Mas naquela época, né? Até porque a gente fala dessa transformação aí, mas foi muito rápida, né? Então naquela época eu não tinha muito acesso a tanta informação, né? Então eu fui de boné e shorts, né? Falei, vou conversar com a mulher lá, beleza, se ela quiser me contratar. Não tinha esse negócio, dicas de como ir numa entrevista, né? Aí eu fui, aí quando eu cheguei a mulher ficou me olhando, é aquilo que eu falo, ficou me olhando, falou, ixi. Porque quando você tá assim, sabe, você tá num tom mais exagerado, você tá com um tipo de vestimenta diferente, alguma coisa assim, a pessoa já te olha e já fala, isso aí não vai dar certo. Então ela já tem um preconceito. Você entendeu? Exatamente, preconceito é feio, só que ela já te avalia pela primeira coisa, aquela questão da imagem, né? Beleza. Ela me olhou e já pensou, falei, isso aí não vai dar certo, né? Mas me entrevistou, porque ela já tinha marcado, né? Aí eu comecei a conversar, ela fazendo aquelas perguntas meio empolgadas, assim, tal. Daí na época, assim, também não tinha esse negócio de você mandar currículo por e-mail. Até tinha e-mail na época, né? Com certeza. Mas, assim, não tinha esse negócio de você mandar currículo por e-mail antes, tal. Você chegava lá, eu liguei lá, falei, quero marcar uma entrevista. Você marcava, era raiz, a pessoa chegava daí lá que ela ia te conhecer, né? Tanto que ela chegou, me entrevistou, ela nem pegou meu currículo. Meu currículo tá na minha mão ali, né? Ela começou a me fazer umas perguntas e tal, daí eu acho que eu vi que ela ficou meio assim, daí ela perguntou, você faz, porque era pra estágio, né? Você faz pedagogia, né? Eu falei, aham. Daí ela, você faz aonde? Eu falei, faz na Unioeste. Daí ela regalou o olho, porque querendo ou não, ainda, né, pessoal, uma faculdade pública e tal, ainda chama atenção. Daí mudou o tom da entrevista, né? E eu tava respondendo bem as perguntas, porque por mais que eu fui de boné e shorts, mas assim, eu não queria tanto assim trabalhar, mas como eu tava lá, se eu tava lá, beleza, né? Aí, né, faço bem feito, né? Aquela história, não consigo fazer mal feito, fazer corpo mole e tal, né? E eu comecei a responder bem as perguntas e tal, ela começou a me entrevistar com uma outra vontade, né? E aí ela percebeu que eu tinha perfil para vaga, mesmo estando de boné e de shorts. Mas o que aconteceu? Eu fui transformando isso durante a entrevista. E por eu fazer faculdade também num lugar que ela entendia na época que era importante, que era um lugar que, né, no caso, pedagogia na Oeste. E aí ela me contratou. Né? Na verdade, sim, ela me contratou. Daí ela marcou uma entrevista com a chefe do setor, né? Aí ela falou pra mim, ela falou assim, viu, vem, mas assim, não vem de boné, de shorts, né? Vem com uma roupa um pouquinho mais formal. Daí como eu falei, como eu já tô aqui mesmo e tal, né? E aí entra a questão do ego, né? Daí, não, agora eu quero passar nessa entrevista, né? Tinha mais outros candidatos lá, né? E se ela me chamou pra segunda fase, então. Aí eu fui e passei. Então, assim, eu sempre falo, né? Até é engraçado, porque eu falo das regras aqui, de como não deve ir numa entrevista, e eu, na minha primeira entrevista, primeira não, mas uma das primeiras,
eu fui de boné e shorts e passei, né? Então todo mundo fala assim, então se eu for de boné e shorts eu vou passar também. É raro, bem raro. Até anos depois, conversando com a psicóloga lá que me entrevistou, ela falou, né? Ela falou assim, nossa, cara, eu vi você lá de boné e shorts, me deu vontade de não entrevistar você. Sério, me deu vontade de não entrevistar, porque realmente a gente estava precisando de candidatos. Então, né? E eu tava com tempo, ela falou. Então eu podia até nem ter sido entrevistado, né? Ela podia me dar uma desculpa e tal, e pronto, acabou. Né? Então é importante essa questão. Outra coisa, como eu falei, vocês já são avaliados desde o momento que vocês chegam. Então, gente, simpatia, né? Sem exagerar, sem ser aquela coisa forçada, mas simpatia, né? Tratar bem desde a recepcionista, porque assim, tem muitos RHs que depois perguntam, né? Como que a pessoa se portou quando ela estava esperando, como que ela agiu, ela foi educada com vocês, não sei o que, né? Teve até uma turma aí, eu não sei qual é, porque eu tô gravando esse vídeo para todas as turmas, né? Porque como as aulas são as mesmas, tem até uma turma aí que acho que assistiu uma live, acho que foi o pessoal de terça, que assistiu uma live, né, do rapaz que foi fazer uma entrevista e ele acabou, né, maltratando, destratando aí a recepcionista, né? E aí a empresa ficou sabendo, acho que foi mais ou menos isso, recepcionista, né, alguma coisa assim, né? E aí ele acabou não conseguindo a vaga, resumindo, bem resumido, né? Ele acabou não conseguindo a vaga por causa disso. Acho que até outras turmas assistiram essa live também. Então foi bem interessante, né? Então você tem que, desde o momento que você entra na empresa ali, você já tem que ir sempre sorrindo, sempre demonstrando simpatia, sempre mostrando que você quer estar ali. Outra coisa importante, não pode ter pressa. Não pode ter pressa, tá? Então, assim, não pode ter pressa, não pode fazer cara de impaciente. Por quê? Quem já fez entrevista, vocês devem saber, né? É, sabe que a entrevista é demorada. Às vezes demora, não a entrevista em si, mas demora até para chamar, né? Muitos têm horário marcado, dá ali no horário certinho e tal. Só que algumas empresas marcam 3 horas e vai te chamar 3h30. Isso às vezes é até proposital, gente. Para avaliar se você está com paciência, se você realmente quer a vaga, se você não marcou nada depois. Então, assim, e assim, eu tô falando, muitos de vocês aqui fizeram entrevista, assim, não tô desmerecendo, mas é para uma vaga de aprendiz, mais tranquilo, né? Mas, apesar que alguns lugares aí é bem, né? É bem requisitado, mas assim, isso eu tô falando também em vagas mais superiores, que eu espero que todos vocês um dia concorram. Então, né, eles fazem, desde o momento que você entra, eles já estão te testando, porque eles têm que avaliar cada detalhe, porque às vezes, como são candidatos muito bons, muito bons, muito bons, eles têm que avaliar cada detalhe, tá? Então, é importante vocês pensarem que para vaga de alto nível, isso eu quero que esteja no resumo, tá? Eu quero que vocês coloquem ali no resumo. Para a vaga de alto nível, quanto mais detalhes, mais. Desculpa, para vagas de alto nível, anotem isso aí. Para vagas de alto nível, quanto maior o nível da vaga, mais detalhes são importantes, tá? Então, se é para uma vaga de gerência, o cara vai avaliar até a forma como você dá bom dia para os subordinados, entre aspas, né? Que talvez seriam seus subordinados lá na empresa. Eles valorizam desde o momento vamos fazer uma dinâmica, que depois eu vou falar que é uma das formas também de selecionar. Quem tem iniciativa, a pessoa que tem iniciativa primeiro, aquela pessoa que é observadora, aquela pessoa que fala mais, que fala menos. Então, assim, quanto maior o nível de exigência da vaga, mais detalhes são valorizados. Quer dizer que então que qualquer outra vaga não é isso também, porque às vezes tem muita concorrência, né? Também tem essa, né? Quanto a vaga é menor o nível, mais concorrência tem. Então, uma vaga de auxiliar administrativo que não precisa ter graduação, que não precisa ter tanto pré-requisito, às vezes as pessoas têm mais candidatos, né? E aí também entra nessa história de um detalhezinho ali vai fazer diferença, ok? Muito bem, pessoal. Então, assim, baseado nisso, então, mexer no celular. Jamais você mexa no celular enquanto você está esperando. Então, assim, é importante vocês ficarem atentos, vocês ficarem de olho, né? Principalmente se tem alguém olhando para vocês. Não tem ninguém lá olhando, mas tem câmera às vezes, tem vários tipos de situações, pessoal. Então, fiquem atentos, não mexer no celular, tá? Não mexer no celular porque eu acho que é desnecessário, né? Você pode mexer no celular depois. Não esqueçam de desligar o telefone, não esqueçam de desligar, não é nem deixar no silencioso nada.
Porque às vezes tá no silencioso, mas não vibra, e aí às vezes tá vibrando no teu bolso ali. Tipo, mas vibra baixo meu celular. Às vezes só tá você e a pessoa ali numa sala silenciosa, começa a vibrar, vai incomodar. Eu já tive muita entrevista que eu fiz que o jovem começou a vibrar o celular, e daí ele começou a ficar agoniado, daí eu também fiquei agoniado, porque daí a gente estava falando daquele negócio do Brando, eu vi que ele estava agoniado ali. Já tive situação de gente entrando na sala, atender ligação, só um pouquinho que eu vou atender aqui minha mãe rapidinho, né? E assim, foi uma ligação assim que ela falou, mãe, tô entrando aqui na entrevista, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vai, tá, depois eu vejo, sabe? Tipo assim, foi uma coisa assim, a mãe dela ligando e tal, mas pô, cara, aquele momento que a pessoa te chamou, você tem que estar de corpo entregue. Então, você entrou naquela empresa, não importa. Outra coisa também, né, gente, que vocês têm que cuidar. Empresa grande, né? Então, por exemplo, eu já tive caso, por exemplo, de aluno da FAG, que da FAG não, mas que vai trabalhar na FAG, por exemplo, e nunca entrou na FAG. Para você achar alguma coisa lá, é horrível. Na Copavel, acho que já teve até jovem aí que trabalhou lá na indústria lá, né? Lá tem 750 entradas, né? Então, assim, você tem que também, antes de ir, você tem que pesquisar, você tem que se informar certinho onde é, porque... E aí entra uma coisa importante. Isso aqui eu quero que vocês coloquem no resumo também. Chegar pelo menos entre 30 minutos a 15 a 30 minutos de antecedência. O ideal é 30 minutos. Se programe para chegar 30 minutos antes, tá? O ideal é estar lá 15 minutos antes. Só que é aquela história, se programe para estar 30 minutos antes, porque às vezes pode acontecer de atrasar um ônibus, pode acontecer se você está de carro, de moto, pegar trânsito, entendeu? Pode acontecer se você se perder no caminho, pode acontecer, né? Então, assim, ou nesses casos, que é uma empresa grande, você não sabe onde é a entrada, tal, não sei o que, daí fica procurando ali. Mas tá, e aí deu tudo certo, vou ficar lá meia hora esperando? Mano, se você quer a vaga de entrevista, se você quer a vaga de entrevista, não, se você quer a vaga de emprego, não tem problema nenhum. É até bom pra você já ir descansando um pouco. Às vezes tem gente que gosta de suar. Gosta não, né? Mas tem gente que soa muito, ou às vezes cansa muito, então você já chega, fica lá, dá tempo de descansar, tomar uma água, avaliar os candidatos, né? Claro que isso não vai fazer muita diferença, mas já ficar de olho, acho que isso aqui é bom, né? Claro que isso aí, eu tô brincando, né, gente? Mas, assim, pra você já ir, se tiver lá uma revista, pega uma revista. Professor, eu nunca li, mas sabe? Isso aí também é marketing pessoal, que a gente vai falar nas próximas aulas também. Isso é marketing pessoal, isso é a imagem, entendeu? Por mais que esteja lá só olhando a revista, também é uma chance de você ler, entendeu? Procurar algum assunto, tenta pegar uma revista atual também, né? Não vai pegar a revista lá de 2019, porque às vezes tem, né? Aí você pega qualquer uma lá, tenta olhar a data, ver se é um pouquinho mais atual, né? Aí vai olhando a revista ali e tal, né? É a tua imagem, a pessoa já chega e já vê, nossa, essa pessoa aqui lê, né? Então já, né? E é como eu falei pra você, às vezes vai ter muita gente que chega lá, vai começar a mexer no celular, vai ficar vendo. Eu já vi gente vendo story, daí começa, sabe, solta aquele barulhinho do story, não sei porque que inventaram busca em store, né? Coloca aí no meu WhatsApp se você é a favor ou contra de musiquinha no store. Porque eu odeio, gente. Isso aí é só pra você estar lá no meio do trabalho, às vezes você tá de bobeira, olha no Facebook lá ou no Instagram, vai abrir um story e daí solta aquela musiquinha lá, você fica todo assustado. Pra que música no story? Eu sou contra. O que vocês acham? Vocês são contra ou a favor? Coloca lá no meu Instagram. Mas enfim, então você tá ali lendo, daí às vezes passa o recrutador, dá aquela olhadinha, como eu falei. Não adianta também você fazer isso e ser péssimo na entrevista. Mas aí vai passar ali, já vai, aquela pessoa ali tá. Assim como os outros te julgam, assim como você julga os outros, o recrutador não vai te julgar 100%, mas ele já vai dar aquela olhada e tal. Como eu falei, se chegar a ser simpático, né? Já teve caso, por exemplo, de entrevista, que às vezes atrasou 10 minutos, a pessoa chega lá e fala, viu, vai demorar muito a entrevista, que eu tenho um compromisso depois, tá? Mano, aí você já... Primeiro você deu brecha para ser eliminado, né? E segundo que você perdeu a chance de ganhar um futuro colega já, né? Porque daí a pessoa já vai ficar, nossa... Porque por mais que a empresa te escolha, aquele cara da recepção, tudo bem também, você não tem que dar... Você não tem que trabalhar para ele, mas é aquela coisa, né? A pessoa já vai, é aquela pessoa lá que estava toda apressada, não sei o quê, né? Então, por isso que eu falei, quanto mais detalhezinhos vocês puderem fazer de uma forma tranquila, melhor. Então, vocês vejam que isso tudo é questão de comportamento pós e, claro, algumas coisas durante a entrevista, como o celular, né? Ou às vezes a pessoa deixa o celular em cima do negócio ali. Mano, se você vai de carro, deixa no carro o celular, até para evitar a tentação, né? Isso que eu falo. Se não, deixa no bolso, desliga. A postura na hora de sentar, né?
ficar ereto, ficar bonitinho, sabe? Sempre olhar, tentar olhar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, mas tentar olhar no olho do entrevistador. Mas sem aquela coisa também que tá parecendo um psicopata, né? Você olha assim, aham, sim, né? Tipo, eu tenho que olhar no olho dele sem desviar nada. Também não, senão você vai deixar, às vezes, o entrevistador constrangido, né? Mas uma forma assim que você tá ali entendendo, que você tá prestando atenção nas entrevistas, tá? Nas perguntas da entrevista, tá certo? Então, assim, isso tudo é uma questão de postura. Pessoal, eu já vou fazer agora esse pedido, que daí no último vídeo eu faço, eu vou dar a última atividade, então vejo que serão 3 atividades. Nem todas necessariamente vocês farão agora à tarde, tá? Fiquem tranquilos, mas vamos lá. Então a primeira é o resumo, vocês vão fazer aqui, e o próximo vídeo nosso vai ser sobre as perguntas, que eu quero que vocês escrevam literalmente as perguntas que eu falar. E depois, só que assim, o que acontece? O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão colocar a pergunta e vocês vão colocar a resposta que vocês dariam, tá? Então vocês colocam a pergunta e colocam a resposta que vocês dariam. E aí eu vou explicar a resposta, mas eu quero que vocês coloquem a resposta que vocês dariam, tá? Porque vocês não são obrigados a concordar também comigo. E também pode ser uma resposta, claro que eu vou falar, ó, essa resposta aqui tá certa. Ah, e se todas as respostas estiverem erradas, professor? Não tem problema, eu quero que vocês façam, que esse é o exercício. E aí eu vou dizer o porquê que eu acho que tá errada, tá bom? Tá? E se tiver todas as respostas iguais a mim, eu vou achar estranho. Então já fica a dica, eu vou achar muito estranho se tiver todas as respostas iguais a minha, tá? Ou eu vou achar que você é minha alma gêmea, ou alguma coisa aí tá errada, você tá com preguiça de pensar nas suas respostas, tal. Então o que eu vou dar a dica? Coloca a pergunta, tá? Coloque as perguntas, daí me ouve no vídeo, daí depois no final você olha a pergunta, mas pensa no que eu expliquei das respostas corretas, mas segue a tua cabeça, o que você colocaria de resposta, tá bom? Pra gente fazer um exercício legal depois para eu explicar individualmente para cada um, tá bom? Então assim, então as 3 atividades, né? É essa de fazer um resumo que vocês estão fazendo depois das perguntas. Agora eu vou passar mais uma. Tem 2 vídeos do Roberto Justus, tá? Vocês procurem aí no YouTube. Entrevista de emprego Roberto Justus. São 2 vídeos, eles têm até o tempo mais ou menos parecido, tem tudo mais ou menos parecido. Só que o que eu quero que vocês façam? Assista esses 2 vídeos e façam um resumo para mim, tá? Pode mandar no WhatsApp para mim, pode mandar no WhatsApp. Ah, professor, eu tenho que fazer agora ou tenho que fazer depois do 3º vídeo? Aí você que manda. Se quiser já fazer agora, tudo bem, tá? Então vocês vão assistir esses 2 vídeos, dá uns 24 minutos no total dos 2, e vão fazer um resumo para mim do que eles fizeram de errado, o que fizeram de certo, o que chamou a atenção, tal, nesses vídeos, tá? Então, vocês estão fazendo um resumo, vocês vão assistir esses 2 vídeos e aí no 3º vídeo eu vou dar a última tarefa, que essa última não precisa fazer necessariamente hoje, tá? Mas é o maior desafio que vocês vão ter, tá certo? Então, vamos para o próximo vídeo agora, que agora eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas e quais são os comportamentos ideais para que você consiga ser selecionado numa entrevista, ok? Muito obrigado.